Beleza, meu nome é Bruno Rocha, especialista em investimentos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a notícia do momento, tá? A popularidade do atual governo bate a mínima histórica. Apenas 24% da população brasileira, segundo pesquisa, tá, aprova o atual governo, tá? Aprova as medidas, o que está acontecendo, e nunca foi tão baixo nos 3 mandatos do presidente, nunca foi tão baixa essa aprovação, e isso preocupa. Eu não vou falar sobre política, entenda. Eu vou falar porque essa notícia afeta o seu bolso, o nosso dinheiro e os nossos investimentos. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei, compartilhar para o máximo de pessoas possível, que você me ajuda muito. Eu sei que é um tema chato, né, cara, quando começa a falar sobre política. Às vezes você está esperando aqui qual é a nova ação do momento para a gente ganhar dinheiro. E tem que falar sobre isso, é porque influencia realmente no nosso bolso, né? Saudade da época que o Brasil ficava discutindo a traição do Neymar, a mentira do Naldo, a nova fofoca do Nelson Rubens. Hoje é só política que domina os noticiários, os vídeos nas redes sociais, e a gente acaba sendo envolvido por isso, porque afeta o nosso dinheiro, e a gente tem que comentar para saber o que a gente deve fazer, né? Porque com a aprovação baixa, provavelmente o governo vai tomar alguma atitude. Então é nisso que a gente vai focar no vídeo de hoje, tá? E qual é a principal preocupação dessa notícia, tá? Porque pensa comigo, o que importa não é a reprovação do presidente, tá? É a aprovação. Porque quem reprova, normalmente sempre reprovou, tá? O problema é quando a aprovação, ao meu ver, diminui. Porque quando a aprovação diminui, é que aquela pessoa que gostava do trabalho dele, estava feliz com o candidato que ela escolheu, ou com o que se elegeu, menos pior e tudo mais, ela começa a duvidar da própria escolha. Ela começa a ficar revoltada com a atitude que ela tomou. Tá? Muitas coisas aconteceram nos últimos meses, a crise do Pix, uma fala ou outra infeliz ali que a população está um pouco saturada do que está acontecendo, acaba, né, ficando com raiva e tudo mais. Os alimentos estão bem caros, né? Agora tem o café fake, né? O bebida sabor café, cara. E o nome da bebida, vou botar aqui para vocês aqui, é Melissa, tá? Cara, é complicado, assim. E realmente, assim, quando as coisas estão caras, normalmente eles diminuem o tamanho, né? Eu lembro da barra de chocolate antigamente, cara. A barra de chocolate era desse tamanho, você lembra também? Hoje em dia, a barra de chocolate é metade do tamanho e provavelmente o mesmo preço. É o poder da inflação, e por isso é importante da gente comentar sobre o fato da aprovação do presidente ter diminuído. Tá? O ovo também está muito caro, fatores climáticos, né? O fato da carne estar muito cara, o pessoal demanda mais ovo como fonte de proteína, etc. Assim, não é só culpa do governo, não é só culpa do clima, né? Um conjunto, até que deu uma minimizada agora, né? O dólar deu uma diminuída, diminuiu a defasagem dos combustíveis, que estava ficando insustentável da Petrobras segurar o preço mais do que ela já segura, né? A defasagem estava ficando muito alta, dando prejuízo, começando a dar prejuízo para a companhia, eles teriam que aumentar, mas agora baixou um pouquinho aí, tanto o petróleo Brent quanto o dólar, então deve ter dado uma equilibrada aí nas contas, aí dá para segurar um pouquinho mais, isso evita a inflação de aumentar, tá? Tivemos um bônus na conta de luz também no último mês, você pode ter reparado aí que a sua conta provavelmente veio mais barata. Então são fatos não recorrentes, tá? Que levaram a inflação do último mês a 0,16, tá? A menor de toda a história, tá? Mas teve o incremento da conta de luz que ajudou nisso. Não vai ter nos próximos meses, né? Então a gente não precisa esperar aí que o presidente do Banco Central fará um corte de juros, porque na teoria já tem um aumento de 1% encomendado aí. E qual a nossa preocupação quando a desaprovação de um governante cai, tá? E eu não estou falando do atual, todo governante, né? Dizem que o político ele se preocupa com 3 coisas, né? Eleição, reeleição, e qualquer uma das coisas que seja a terceira é menos importante que as 2 primeiras. Então, quando a popularidade cai e o cara ele pensa em se reeleger, ele acaba tomando algumas atitudes que atrapalham o próprio governo dele, tá? Populismo, né? O populismo que a gente conhece no país aí. Aconteceu isso, eu volto nos últimos 3 presidentes, porque
são, né, os mais em foco, né? Porque antes era o Lula de novo, então antes é o Fernando Henrique, mas aí o Fernando Henrique tem muitos anos aí. Então não vale a pena comentar, mas você lembra da Dilma quando começou a baixar a popularidade dela? Ela mexeu na conta de energia de forma superficial, né, assim, de forma errada, de manipulação, né? Ela mexeu na taxa de juros porque antes o Banco Central não era autônomo, então na canetada diminuíram a taxa de juros. O país voltou a crescer, obviamente, né, com taxa de juros menores. Os empresários e as pessoas começam a pegar mais empréstimo. Só que isso é superficial. Se você fizer isso, a inflação sobe, cresce, a dívida sobe, fica algo insustentável, que também culminou no que a gente sabe que aconteceu. Tá? O Bolsonaro também aconteceu isso, na época que a popularidade estava muito alta, próximo da eleição, né? O Lula bateu na porta ali querendo ganhar a eleição dele, o aumento do Bolsa Família para R$ 600, de 200 para 600. Obviamente era uma época de pandemia e tudo mais, só que houve esse incremento que às vezes o Estado brasileiro não estava apto a suportar, né? Atrasou as contas públicas também e tudo mais. Eu não sou contra, tá? Pelo amor de Deus, não sou contra, porém tem que ser mais criterioso, tá? Provavelmente tem gente que ganha que não deveria ganhar, tem gente que deveria ganhar que não consegue, tá? O desemprego está na mínima e o número de beneficiários do Bolsa Família só aumenta, não dá para entender, tá? O desemprego está na mínima, mas a recuperação judicial das empresas bateu recorde. E qual é a atitude que eu acho que o governo vai tomar? Ainda teve o negócio da taxação das blusinhas da China e tudo mais, aquele imposto que tu vai comprar um negócio, tá R$ 100, quando tu joga no carrinho, dobra o preço. Né? Isso também atrapalha, né? Então, o que eu acho que o governo vai fazer? Tá? Ele tem que ganhar votos novamente, porque a eleição não acontece em 2026, né? Ela acontece bem antes, né? A gente já fica sabendo ou tendo uma expectativa de quem vai, no mínimo, brigar no segundo turno bem antes. E com a baixa popularidade, até a Bolsa Brasileira subiu. Olha só para você ver como é que as coisas são mais complexas do que a gente imagina. Tá? Quando saiu a pesquisa, você pode dar uma olhada na internet, quando saiu a pesquisa da aprovação de diminuir na Bolsa, subiu já querendo achar um substituto para o atual governo, né? Alguém que seja mais alinhado ao mercado. E o que eu acho que pode acontecer, que pode prejudicar o nosso dinheiro. Tá? Popularidade em baixa, 54 milhões de pessoas atualmente no país recebem Bolsa Família, né? São famílias beneficiadas com Bolsa Família. Então, tem um pouquinho mais de 100 milhões de pessoas que votam. Então, só esse pessoal já é basicamente metade do eleitorado. Como é que eu faria para aumentar a minha popularidade se ela tivesse em baixa? Eu aumentaria o Bolsa Família, tá? Eu aumentaria de 600 para 800 reais, englobaria mais 1, 2, 3 milhões de pessoas alegando alguma coisa, tá? Aumentaria o pé de medo dos estudantes do segundo grau, estimularia eles a votar, né? Porque a partir dos 16 anos você já pode votar, e no segundo grau a maioria dos estudantes já tem 16 anos. Então isso aí você venceria a eleição, tá? Daria aumento para o funcionarismo público, que também tem quase 10 milhões de pessoas. Só aí você ganharia a eleição. Só que a preocupação nisso é a seguinte, cara, se ele fizer isso, tá, a nossa dívida PIB já está alta. Ela vai aumentar. E ela aumentando, o investidor não vai querer emprestar para o governo a 15% no Tesouro Direto, vai querer 17%. E isso vai aumentar ainda mais a nossa dívida primária, tá? Fazendo com que o Banco Central, se realmente for independente do jeito que a gente acha que é, tá? Porque o atual presidente foi indicado o presidente do Banco Central foi indicado pelo presidente do Brasil. Então, mas eu acredito na autonomia do Banco Central, sim, tá? E ele vai ter que aumentar mais ainda a taxa de juros, que vai congelar a economia, vai travar a economia de uma certa forma que o número de recuperações judiciais vai aumentar, tá? Empresas vão fechar porque tem empresa que não se sustenta. O cara não vai querer abrir uma empresa para ganhar 10% ao ano de lucro, podendo deixar no tesouro pré-fixado a 17, 18, 19, 20. Tá? Então, isso vai criar o efeito de bomba nuclear no país. Tá? O país vai entrar numa espiral do caos. Então, assim, eu fico muito preocupado quando o presidente começa a perder, né, a aprovação, porque é nesse momento
que todos eles, tá? Todo político faz medidas para agradar uma população que não tem a mínima noção sobre economia, que vai ficar feliz no primeiro momento, vai fomentar a economia, vai começar a aumentar o PIB, porque o consumo das famílias é um dos fatores que se leva em consideração para o aumento do PIB, só que isso será superficial, já aconteceu antes e dá problema mais tarde, tá? Eu costumo dizer que quando você começa a liberar crédito, que é o que eles gostam de fazer, agora a gente vai, você que está com dívida aí, eu vou quitar a tua dívida por R$ 100, você vai ficar com o nome limpo, olha que coisa maravilhosa. Só que você não ensinou essa pessoa a cuidar do próprio dinheiro. O que ela vai acontecer? Ela vai num crediário desse, numa loja dessa daí, vai mobiliar a casa inteira e não vai pagar de novo. Tá? Porque você não ensinou, você resolveu o problema para ela, você não ensinou para ela como funciona. Então, é aquela caso daqueles dois pais, né? Qual que você vai gostar mais, né? O pai que te diz não toda vez que você pede uma compra absurda porque ele não tem dinheiro, porque ele precisa pagar as contas no mês que vem, ou aquele pai que não tá nem aí e passa o cartão de crédito. Você vai gostar mais do segundo pai, né? Que você vai ter tudo nas mãos. Só que o que vai acontecer depois é a fome, né? Infelizmente é assim que acontece no país. Então a gente fica muito preocupado com o nosso dinheiro. A gente tem que investir de forma a proteger o nosso patrimônio, seguindo a nossa alocação de ativos. Então eu vou sair da bolsa, vou sair dos fundos imobiliários, porque vai acontecer isso. Cara, não seja desesperado. Você determinou que é 20% em ação? Mantém 20%. Caiu para 18%? Compra para 20%. Caiu novos dividendos? Já está em 22%? Compra renda fixa. Você tem que fazer dessa forma, porque eu posso estar errado, você pode estar errado, tá? Ninguém aqui tem bola de cristal. Ele pode acordar um dia e fazer tudo certo e continuar lá de forma correta, a bolsa multiplica por 2. Estamos no um dos menores PL históricos da bolsa, que é o preço sobre o lucro, empresas lucrando muito com preços muito baixos. Então, a bolsa só precisa de um estalo para crescer 50%, 100%. E você pode ficar de fora por um medo de uma coisa que você nem tem certeza que pode acontecer. Mas a gente tem que ficar ligado, porque quando a aprovação diminui, normalmente eles fazem besteira. Tá? Fica atento, mantém sua alocação. Eu estou preocupado, não estou conseguindo dormir com 20% em bolsa. Diminui para 10%, entendeu? O importante é você estar confiante que você está tomando as melhores atitudes. Beleza? Eu espero ter agradado. Fiquem com Deus, até a próxima. Não esquece de comentar no vídeo aqui, mandar para aquele teu amigo aí que está em dúvida do que fazer. Eu não sei se eu ajudei ou se eu deixei ele mais preocupado aí naquele vídeo trem fantasma, né? Mas é isso, pessoal, não tem muito o que fazer. Beleza? Até a próxima. Tchau.